Boa noite, gente. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre algumas estratégias de controle para sistemas multivariáveis. Ok? Então, uma dessas estratégias, muito usual, é a estratégia do controle multiloop, ou também chamado de multimalha. Ok? Em que essa estratégia consiste em quê? Ela consiste em fazer o controle de um sistema multivariável lá, quadrado, né? De dimensão n, certo? Através de n controladores monovariáveis, certo? Ou seja, a gente vai ter n malhas de controle diferentes, onde lá a ação de controle U1 está dependendo só do erro 1, a ação de controle U2 dependendo só do erro 2, a ação de controle N só do erro N. Considerando aqui que já foi realizado algum pareamento ali definindo qual ação de controle vai ser utilizada com qual saída, utilizando alguma daquelas estratégias que a gente viu na última aula, no último vídeo. Ok? Então, como a gente discutiu lá, para um processo mimo lá, né, multivariável quadrado, n por n, esse projeto de controle multimalha ele vai consistir do projeto de n controladores monovariáveis independentes, certo? N controladores, certo? CISO, certo? Independentes, cada um atuando em um par entrada e saída. Ok? Então, para o fim de projeto, a gente vai entender o processo multivariável ali, MIMO, como se fosse um conjunto de N processos CISO independentes. Ok? Então, a gente vai utilizar as estratégias, as mesmas estratégias de controle CISO que a gente já está acostumado. Qual que é a lógica por trás dessa ideia? A lógica é porque quando a gente fechar todas as malhas, se a interação entre elas for pequena, o comportamento do sistema tende a ser próximo do comportamento de todas as malhas independentes. Mas aí novamente é importante frisar se a interação entre as malhas for pequena, certo? Se a gente escolher ali um pareamento ruim, como o exemplo do último vídeo, isso pode dar muito errado. Ok? E aí um problema grande que a gente tem é que a estabilidade de cada uma das malhas de controle individuais não vai garantir a estabilidade do sistema MIMO como um todo quando a gente fecha todas as malhas. Justamente porque, lembrando lá daquele último vídeo que a gente viu, quando a gente tem um sistema MIMO, mesmo que ele seja 2x2, quando a gente fecha outras malhas, vão aparecer caminhos adicionais para a ação de controle, certo? Que vão modificar a função de transferência do sistema daquela entrada para a saída que a gente está querendo controlar. Ok? E aí isso pode levar à instabilidade, porque a gente não está levando isso em consideração no projeto. Então, qual é a ideia aqui? Qual é o procedimento para o projeto de controle multimalha, né, multiloop? O primeiro passo é justamente o que a gente viu lá no último vídeo, que é fazer uma escolha adequada dos pares entrada e saída, que é fazer um emparelhamento ali entre entrada e saída, que é escolher qual entrada que a gente vai utilizar para controlar qual saída. Ok? Em seguida, a gente vai fazer lá o projeto dos controladores CISO de forma independente, utilizando as estratégias de controle CISO que a gente conhece. E aí, por último, a gente vai fechar a malha e ver como é que ficou o comportamento do sistema. E normalmente, como vai ter alguma interação, a gente tem que fazer algum ajuste ali, tem que dar uma dessintonizada, que a gente fala, né, nos controladores, para compensar aqueles efeitos de acoplamento, certo? A gente vai diminuir um pouco ali a eficiência dos controladores normalmente, para que eles continuem funcionando, mesmo com o efeito das interações que está ocorrendo, certo? Entre as malhas. Então aqui tem um exemplo de procedimento, o projeto lá para o sistema 2x2, considerando, por exemplo, aqueles projetos tabelados, né? Seja Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn, Skogstar, ok? Então, qual é a ideia? A gente vai tomar o pareamento lá, né? E aí, para cada par entrada e saída, a gente vai considerar um sistema CISO independente. A gente vai efetuar lá a sintonia dos controladores, cada controlador CISO, né, da forma como a gente está acostumado a fazer, determinar os parâmetros do controlador, e aí a gente vai utilizar, por último, o ganho relativo, né, que está como lambda e j, para dessintonizar ali o ganho do controlador. Aqui tem uma proposta, né, de dessintonia, né, de mudança dos valores. Aqui a gente vê que, considerando, por exemplo, que a gente tem um PID, né, que está considerando como é que a gente ajusta num PID série, né, que o ganho estava multiplicando todo mundo, como é que a gente faz um ajuste ali no ganho para compensar os efeitos da interação a partir dos valores que a gente tem da RGA. Ok? Certo.
Em contraste ali ao controle multimalha, a gente tem a ideia do controle multivariável, que também a gente chama de controle centralizado, em oposição ao outro que é um controlador descentralizado ou distribuído, porque eles não comunicam entre si. Ok? Qual é a ideia do controle multivariável aqui, né, de um controlador centralizado? É que as ações de controle vão depender de todos os sinais de erro, certo? Todas as ações de controle vão depender de todos os sinais de erro. Então, o controlador aqui, a gente pode pensar ele como sendo um controlador único, multivariável, que vai receber os dados de todos os sinais de erro, certo? Então, aqui nesse caso, lá no outro caso, a gente representava o controlador como várias funções de transferência, certo? Aqui nesse caso, a gente pode representar o controlador como uma única matriz de transferência MIMO ali, representando o comportamento do controlador multivariável, certo? E aí, controle multivariável em si tem várias estratégias de controle para fazer o projeto, ok? E aí, mesma ideia lá do controle CISO, buscando objetivos diferentes, rejeição de perturbação, segmento de referência, reduzir algum critério de desempenho, ok? E aí, normalmente, busca-se reduzir o efeito, né, ali, considerando o segmento de referência, da interação, né, entre um comando e o outro, certo? A gente não quer muito que, se a gente mudar a referência para uma saída, mude muito o valor da outra. Ok? Então, uma estratégia ali muito usual, né, especialmente aqui no domínio da frequência, para o projeto de controladores multivariáveis, é a estratégia de desacoplamento, certo? Que é o quê? É uma ideia ali da gente tentar continuar fazendo projetos de como a gente estava fazendo antes, independente, para cada malha independente, mas fazendo aqui um projeto centralizado. Qual que é a ideia? Nos casos lá em que as estratégias multimalhas não são capazes de fornecer o desempenho desejado para o sistema, certo? Ou mesmo estabilizar o sistema, em alguns casos pode ser que seja difícil. Uma estratégia é a gente transformar ali a matriz de transferência mínima do sistema numa matriz diagonal ou triangular, ok? E aí tal estratégia vai receber o nome de desacoplamento, certo? Aqui, diagonal faz sentido porque cada, né, interação que vai ocorrer vai ser, diagonal, na verdade, não vai ter interação, né? Certo? Porque cada função de transferência vai depender só dela, né? Só de uma entrada para uma saída, certo? Cada saída vai depender apenas de uma entrada, porque as outras posições são zero. Triangular é porque um tipo de interação que acontece numa matriz de transferência triangular, seja ela superior ou inferior, é de uma forma que a gente sempre consegue garantir a estabilidade pela estabilidade individual de cada malha, certo? Então, se a matriz de transferência for triangular, é mais simples ali da gente fazer o controle também. Ok? A gente sempre pode fazer ele multimalha. Então, qual é a ideia do desacoplamento? A gente vai colocar um compensador ali no sistema para tornar a matriz de transferência ou diagonal ou triangular. Ok? E aí, uma dessas estratégias, né, de desacoplamento é a estratégia de cancelamento feed-forward, né? Que é o quê? A gente sabe que a malha fechada do sistema ela vai ser lá formada, né, por alguma dessas duas aqui, que são a mesma, né, equação, alguma dessas duas formas de calcular, que a gente vê que depende explicitamente lá, né, do comportamento do sistema em malha aberta, né? E aí esse comportamento do sistema em malha aberta, se a gente colocar um compensador, a gente vai modificar ele, ok? Da forma como a gente quiser. Qual que é a ideia aqui desse compensador? É a mesma ideia lá que a gente seguia para o projeto IMC ou para o projeto por síntese direta, certo? A gente pode fazer um cancelamento aqui qualquer que a gente quiser, desde que a gente não tenha cancelamento de polos e zeros no plano direito, certo? A gente não pode cancelar ali, certo? A gente não pode cancelar um polo instável e a gente não pode cancelar um zero de fase não mínima, porque para cancelar um zero de fase não mínima a gente vai inserir um polo instável, ok? Ou, no caso discreto, fora do círculo de raio unitário, né? Beleza? Então, uma estratégia aqui comum é, antes dos projetos controladores, a gente adiciona um desacoplador, quando a gente pode, que torna a matriz de transferência diagonal. Vamos ver aqui um projeto possível para esse tipo de desacoplador. Ok? Então, um exemplo aqui, só para a gente entender a ideia, que é uma ideia geral aqui, a gente consegue generalizar ela para o que a gente precisa. Vamos considerar que a gente tem uma matriz de transferência lá do sistema, dada dessa forma aqui. Ó. A gente tem um sistema MIMO 2 por 2.
certo? Que ele é composto por essas 4 funções de transferência. Um passo aqui, ó, que é o quê? A gente quer um desacoplador que vai deixar a matriz de transferência diagonal, ok? A gente poderia escolher, certo? Então, o desacoplador, vou chamar ele lá de D de S, ele vai vir, né, lá no diagrama de blocos, antes da matriz de transferência do sistema, ok? E aí, normalmente, aqui a gente vai ter os vários controladores, né, normalmente de uma forma diagonal, e a malha fechada, né, aqui no caso multivariável, só que é um abuso de notação, normalmente vai estar dessa forma aqui, né? De forma que, quem que é o caminho direto aqui, né? Que é o MA que estava lá no slide anterior. Ele vai ser G de S vezes D de S vezes C de S. Então, a planta que o controlador vê aqui no caminho direto para fazer o projeto é essa planta aqui, né? Que é um G tilde S, que é G vezes D. Ok? Então, qual que é a ideia aqui, pensando lá? É uma ideia simples que a gente poderia usar, né? A gente poderia escolher, por exemplo, D de S é igual a G de S a menos 1, que aí G til ia ser igual à identidade. Certo? E aí a gente podia colocar o C ali, um controlador integral apenas, por exemplo. Qual que é o problema dessa ideia, né? A gente vai estar cancelando ali mais dinâmica do que a gente precisa. Certo? O desacoplador vai ficar mais complicado do que ele precisa e a chance dele dar errado, porque, olha só, isso aqui, para desacoplar exatamente, o modelo precisa ser exato, certo? Então, se a gente cancela mais coisa, a chance de, se tiver algum problema, dar errado é maior. Ok? Então, uma estratégia que a gente tem aqui, que a gente pode fazer, é a gente vai, né, reescrever a nossa matriz de transferência como um denominador vezes uma matriz de numerador, ok? Que a gente pode escrever, né, como sendo esse denominador, a gente pode falar que é o próprio denominador vezes identidade, vezes a matriz, né? Que a gente pode escrever dessa forma aqui. De forma que, se a gente escolher a matriz D como sendo a inversa dessa matriz aqui, o nosso G til vai virar essa matriz diagonal aqui. Ok? Então, como eu acabei de falar, a gente vai escolher, né, considerando a matriz de numerador, a gente vai escolher a matriz D como sendo a inversa da matriz de numerador, ok? Essa conta pode ser um pouquinho chata de calcular. Lembrar lá como é que faz a inversa e tem que fazer aqui com uma variável lá no meio. É meio chatinho mesmo, mas é isso aí, não tem como fugir muito não. Ok? De forma que, se a gente fizer lá, né, o cálculo, aqui, só para manter lá com a anotação que eu usei no slide anterior, o G til vai ser G vezes D, que nesse caso, como a gente acabou de discutir lá no último slide, vai ser essa matriz diagonal aqui, certo? Que desacoplou ali perfeitamente o sistema, certo? Então a gente vai poder projetar duas malhas de controle CISO, e aí, olha só, uma coisa que é importante de prestar atenção, né? Uma coisa que é importante de prestar atenção é que a gente projeta os controladores não mais, né, depois que a gente aplicou o desacoplador, não mais para aquelas funções de transferência originais, mas para a função de transferência que a gente obteve após aplicar o desacoplador. Certo? Então, algumas observações que a gente tem aqui em relação à ideia do cancelamento feed-forward, né, do desacoplador obtido pelo cancelamento feed-forward. Uma ideia é que a gente tem que prestar atenção se o desacoplador que a gente obteve, ele é estável, certo? Porque senão não faz sentido utilizar ele, né? Que a gente vai estar colocando ali uma coisa instável dentro da malha, e se o desacoplamento não for perfeito, certo? Se tiver algum errinho, na hora que ele multiplicar o sistema, vai sobrar alguma coisa instável ali, que a gente não considera no nosso projeto também, certo? Porque o projeto está considerando que sobrou, o projeto está considerando apenas aquele termo que sobra. Ok? Então a gente não pode utilizar um desacoplador que seja instável, certo? Não pode utilizar um desacoplador instável. Então sempre confere se o desacoplador é instável. Alguns outros casos, o desacoplador pode ser que ele seja muito complicado. Pode ser que ele seja em uma ordem muito alta, pode ser que a inversa, né, a gente tem um sistema ali que ele é 4x4, para fazer essa inversa analiticamente ali para todo S, ele é, sei lá, de quinta ordem, vai ficar um negócio muito complicado, pode ser que não tem como utilizar. Certo? Nesses casos, é comum
certo? É muito comum a gente utilizar um desacoplador aproximado, certo? Que é o quê? Que ele vai buscar, ali em alguns casos, certo? Em muitos casos, desacoplar pelo menos os ganhos estacionários do sistema, ok? E aí, dessa forma, pensando lá naquela matriz N que a gente usou, em vez de a gente calcular a inversa de N, a gente vai calcular a inversa de N avaliado em zero, por exemplo, certo? Essa é uma forma. A outra é a gente pode pegar a inversa de G avaliado em zero diretamente. Beleza? Por quê? Porque se a gente pegar a inversa de G avaliado em zero e multiplicar a função de transferência avaliada em zero obtida, né, vai ser igual à identidade. Certo? Em relação, no outro caso, também vai dar a mesma conta, no final das contas. Beleza? Uma coisa que é importante, que é aquilo que eu acabei de falar, que a gente projeta o controlador não para o sistema antes do desacoplador, certo? A gente projeta o controlador CISO para o sistema depois que a gente aplicou o desacoplador. Então, igual a gente fez aquela, né, análise lá no slide anterior, né, que a gente tinha lá a malha fechada, ela era C, né, o controlador, passava no desacoplador, e aí ia para o sistema. Ok? O controlador vê, né, o controlador CISO que a gente está projetando, ele vê esse sistema aqui, né, como a gente já discutiu. Mas a planta, né, o controlador real que a gente está aplicando é esse controlador aqui, né, que é cetil, né, que é D vezes C. Ok? Então, o controlador, uma coisa que é importante a gente perceber aqui, ó, que é porque que a gente fala, né, que a estratégia usando desacoplamento é um controlador multivariável, é porque o controlador que a gente obtém como um todo é um controlador multivariável. A matriz de transferência desse controlador como um todo vai ser uma matriz cheia, normalmente. Certo? Ela não vai ser diagonal. Ok? E outra coisa importante é alguma coisa que eu já mencionei em alguns slides aqui para trás, que é os cancelamentos feed-forward, eles não são muito robustos a incertezas no modelo utilizado do sistema, certo? Que é um cancelamento que a gente está fazendo ali, supondo que a dinâmica é exatamente aquela do modelo que a gente está utilizando. Então, se o modelo for muito diferente da planta real, pode ser que o resultado que a gente obtenha não seja muito bom. Vamos considerar aqui um exemplo para poder ilustrar, né? Então vamos considerar que a gente tem esse sistema aqui, de novo um sistema 2x2, ok? E aí vamos seguir aquela estratégia que a gente acabou de ver para projetar o desacoplador, né? Vamos pegar aqui e separar em denominador e numerador. A gente pode ver que os termos comuns que tem, né, nos denominadores das funções de transferência são S mais 1 e S mais 5. Logo a gente vai pegar esse cara aqui como o denominador, né, colocando em evidência. E aí a gente tem que, né, para os numeradores, colocar ali para continuar dando a mesma função de transferência, né? Então o S mais 2 só tinha S mais 5, vai aparecer um S mais 1. O 1 sobre S mais 1 era só S mais 1, então aparece o S mais 5. O 1 sobre S mais 5 era só S mais 5, aparece o S mais 1. E o S mais 6 sobre S mais 1 aparece um S mais 5. Ok? Então a gente vai projetar um desacoplador calculando a inversa dessa matriz aqui de numerador. Ok? Nesse caso aqui, esse aqui é o N de S lá, que a gente comentou alguns slides para trás. Calculando a inversa desse cara aqui, a gente vai chegar nessa matriz de transferência aqui. Ok? A gente tem que conferir se ela é estável em malha aberta. Então, pelo critério de Ralph, que Ralph Hurwitz é fácil de ver, porque é um sistema de segunda ordem, então só precisa que todo mundo tenha o mesmo sinal. Então, todo mundo positivo, 12, 80, 148, 12, 80, 148. Certo? Então, o desacoplador que a gente obteve é estável em malha aberta, então a gente pode usar ele, certo? Sem muitos problemas. Aqui também, no numerador, a gente confere, não tem nenhum zero que está no semiplano direito, certo? Zero de cada matriz de transferência individual, certo? Lógico que os zeros multivariáveis são diferentes. Então, os zeros multivariáveis vão estar sendo cancelados mesmo. Então, vamos certinho, não tem muito problema aqui. As funções de transferência individuais aqui estão tranquilas também. Certo? Então a gente sabe que a gente obteve um negócio que é estável em malha aberta. Certo? O desacoplador é estável. Então a gente pode fazer uso dele.
Então, para o nosso projeto, né, dos controladores CISO, a gente vai considerar o sistema desacoplado que a gente vai obter lá multiplicando o sistema pelo desacoplador. Que aí, nesse caso, vão ser lá nos elementos da diagonal o termo do denominador lá que a gente obteve, né? Fazendo o cálculo do desacoplador de outra forma, pode ser que dê um pouquinho diferente. Ok? Aí, para esse exemplo aqui, ó, vamos considerar que a gente tem uma dinâmica de malha fechada desejada de segunda ordem, certo? Escrita dessa forma aqui. Ok? Ômega n ao quadrado lá, né? 2 zeta ômega n. E aí, usando síntese direta, a gente chega lá, né? Lembrando lá a forma, que é 1 sobre g, vezes g desejado sobre 1 menos g desejado. Então, esse cara aqui é o 1 sobre g. G desejado, 1 menos G desejado. Então, a gente vai chegar nesse controlador aqui, certo? Fazendo dessa forma aqui que a gente apresentou nesses slides, uma coisa que a gente pode prestar atenção é que se a gente seguir dessa forma, sempre vai aparecer, né, o mesmo termo ali nos dois elementos da diagonal. Então, a gente pode utilizar, considerando que é o mesmo no desempenho aqui que a gente está considerando para o sistema, o mesmo controlador nas duas malhas. Ok? Pode ser que esse não seja o caso, a gente tenha critérios de desempenho diferentes e a gente vai utilizar controladores diferentes. Pode ser que a gente está fazendo um desacoplador aproximado e aí a gente não vai obter exatamente os mesmos elementos na diagonal também. Ok? Lembra lá, quando a gente utilizar o desacoplador aproximado também, aplica o desacoplador primeiro e usa a função de transferência que você obteve depois do desacoplador, igual a gente fez aqui para projetar o controlador. Ok? Certo, então o controlador, né, vai ser lá, como a gente discutiu, antes de juntar ele com o desacoplador, vai ser igual para as duas malhas, porque a gente quer o mesmo desempenho nas duas. E para a gente encontrar o controlador multivariável equivalente, né, o controlador MIMO equivalente, a gente vai pegar o projeto. A gente vai pegar lá o projeto, né? Lembra que o controlador entra, né, no desacoplador. Então eu escrevi errado um pouquinho lá para trás, gente, vocês me perdoam. Vou escrever certo? Agora eu estou meio confuso. Então lá o controlador equivalente vai ser D vezes C. Certo? Porque o controlador entra no desacoplador, logo ele tem que estar à direita. Então, a nossa matriz de transferência equivalente lá do controlador MIMO, né, do controlador multivariável, vai ser essa aqui embaixo. Dá para ver que ela é bem mais complicada do que aquela do controlador original ali em cima, né? Dá até para, se quiser tentar cancelar alguma coisa ali em cima, pode tentar. Não sei se tem muita coisa que dá para cancelar aqui não. Então dá para ver que apesar dos nossos controladores aqui, né, para cada malha separada, a gente pode ver eles como um PID, né, porque esse aqui a gente pode ver como lá 32. Não vou escrever não. A gente pode ver como um PID com ação com filtro na ação derivativa, né? Aqui já, né, é mais difícil de ver porque ficou cheio, né? E a ordem do controlador também ficou mais alta. A gente pode ver que a ordem, né, dos elementos do controlador ficou de quarta ordem, considerando um integrador e mais 3 polos. Okay, então, a gente simulando esse controlador em malha fechada, a gente obtém esse resultado aqui, que era o que a gente esperava, certo? Como ali a gente aplicou um desacoplador perfeito, a gente pode ver que quando a gente aplica, né, um degrau de referência para a primeira entrada, a segunda entrada nem mexe, porque o desacoplador foi perfeito. Quando a gente faz um degrau na segunda, né, para a segunda referência, a primeira saída nem mexe também, porque o desacoplador foi perfeito. Na segunda saída, segue a referência ali com o comportamento desejado. Então, era esse aí o conteúdo da aula de hoje, gente. Eu espero que tenha dado para entender. Eu fico aí à disposição para tirar a dúvida de vocês.